Olá, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor para todos. E é sempre aí uma satisfação, né? Estar compartilhando com vocês alguns dos meus estudos, para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento de filosofia e espiritualidade. Procuro aqui nesse canal fazer a união desses dois universos, seguindo então uma filosofia espiritualista. Dentro dessa filosofia espiritualista, eu trago um tema de hoje da maior importância e complexidade, que é o tema do mistério da existência e Deus. Esse mistério da existência, né, de tudo que existe, e de Deus, o Criador de tudo que existe. Então eu trouxe para vocês alguns tópicos, alguns conceitos que vão nos ajudar a entrar nesse assunto, a pincelar algumas ideias, alguns conceitos, no espaço que é possível nesse vídeo. Porque um tema dessa complexidade, ele requer mais tempo. Então a minha proposta é estar apresentando para vocês o estudo do qual eu esbocei. Esse esboço serve de motivador para cada um de vocês, para suas pesquisas, no sentido de uma compreensão maior deste assunto. Tentei aqui resumir um grande assunto nessas linhas, nesse mapa mental que eu fiz, de forma que eu vou disponibilizar no vídeo para vocês, alguns conceitos que estão aqui no computador, eu vou estar lendo para vocês, tudo isso de forma a fazer o melhor possível, para a gente ampliar o nosso entendimento dessa questão. O mistério da existência, né, é a pergunta, né, existe um mistério na existência? E a pergunta que podemos fazer é, por que existe algo e não nada? Não é? Por que existe algo? Havia a possibilidade de não haver nada. O que pode explicar um universo tão rico, complexo? Né? Qual a explicação que temos para isso? Então, no mistério da existência, há sempre essa questão, que existe algo ou nada. O nada aqui, então, a gente pode arriscar, porque se não há nada, não há o que debater, não há o que raciocinar sobre. Então nós partimos de que há algo. E se há algo, por que existe algo? Esse por que existe algo é por causa da nossa percepção de que existe algo ao nosso redor. Percebemos pelos nossos sentidos. E num determinado momento, depois da percepção, partimos para aquilo que chamamos cogitação. Então vamos elaborar um raciocínio em cima daquilo que percebemos. E a resposta aí é um sim, pois pelo que percebemos existe um algo. Nós vamos falar sobre esse algo. Esse algo, como ele é? Como é esse algo que se apresenta à nossa visão, às janelas dos nossos 5 sentidos? O que ele é? Bom, uma coisa é certa, que ele é complexo e diverso. Há uma complexidade e diversidade no universo que nos cerca. E aí então a gente entra na questão do universo, da criação. O que é esse universo? Essa criação? O universo que nos apresenta como complexo e de uma variedade muito grande, ele tem várias características. E essas características são impressionantes, como a ordem espacial e temporal, o refinado fomento de vida, né? Essa capacidade preciosa de gerar vida, a criação da consciência em alta complexidade, leis, padrões, uma diversidade maravilhosa.
tudo isso se opõe à ideia do nada. Embora sejamos uma parte significante do cosmos, é a nossa consciência que lhe confere uma realidade como um todo. Nessa hipótese que tem o nome de universo. A realidade é uma espiral causal. O mundo nos cria e somos nós que conferimos um significado ao mundo. Isto quer dizer, apesar de toda a diversidade e grandiosidade do universo material, se não fosse a presença da consciência, esse universo não seria dotado de significado. Nós, então, que através da cogitação, concebemos esse mundo, o universo que nos cerca como uma grande representação dotada de significado. Podemos enumerar algumas características, pontuar elas aqui, como eu pontuei aqui no meu caderno, vai estar disponível aí agora na tela. Nós sabemos que o nosso universo é causal, que existe uma relação de causa e efeitos entre todos os seus objetos. Há uma relação de causa e efeito evidente. Também esse universo é organizado. Ele tem então leis e padrões que também são perceptíveis. Nesse universo nós percebemos que ele é evolutivo. Ele evolui de estados mais simples para mais complexos, mais aperfeiçoados. E há também, em meio a essa evolução, algo que sempre espanta, e aí se torna um contrapeso ao processo da evolução para melhor, que é o caos, a parte caótica da natureza. Sim, e evidentemente a parte caótica, ela é parcial, há um caos parcial. Isso também é uma das características deste universo. Enumerei aqui também o universo como um universo estético, como a gente pode apreciar tanto na beleza dos astros, quanto na beleza da natureza à nossa volta, que esse universo é harmônico, é belo, apesar dele ser um jogo constante de transformações, ele resulta em obras belíssimas, que vão então aguçar o nosso senso estético. É um universo que é funcional, então tem um objetivo funcional em tudo que existe, procurando então uma finalidade. Esse universo também, enumerei aqui, ele é autossuficiente, ele se auto-mantém. Então veja a complexidade desse universo, né? Ele é gerador de vida, gera vida e também gera consciência. A consciência, que para nós seria o espírito. Esse ser que pensa, que cogita, que então é dotado de razão, que é capaz de perceber e compreender esse universo. Então veja essa complexidade enorme no universo causal, organizado, evolutivo, caótico, estético, funcional, autossuficiente, gerador de vida e de consciência. São muitas as características, são algumas, mas que elas estão elencadas aqui. E o mais importante ao olhar essas características, quando a gente fala em causa e efeito, padrões, evolução, autossuficiência, gerador de vida e consciência, que isso não pode ser um objeto do acaso. É ao observar esse universo, essa criação, com toda essa complexidade, é que chegamos ao entendimento filosófico de que há um Criador inteligente. Aquilo que nós chamamos de causa primeira, inteligência suprema. Pois este universo, na sua complexidade, é a assinatura de um Criador. Não podemos conceber esse universo como um universo casual, ao acaso, uma loteria do universo. Justamente todas essas características que se somam umas às outras
que vão produzir a complexidade da vida que nos cerca. E isso nos remete a Deus. E então, quando a gente olha o universo, a nossa visão de Deus se amplia, porque o que estamos falando de Deus aqui é um Deus cósmico, um Deus universal, que podemos chamar de inteligência cósmica, arquiteto do universo, podemos chamar de divindade absoluta, o absoluto, são muitos os nomes, mas não importa. É esse que é a causa primeira, que não sabemos o que é. Não sabemos o que é, mas pela natureza, pela sua complexidade e organização, inferimos que essa causa primeira, que pelo efeito inteligente que é o universo, deve ser uma causa inteligente proporcional ao efeito inteligente da criação. Dado esse entendimento, vamos ver quais são as visões de Deus, né? Chegamos aqui à conclusão de que há um Deus por trás do mistério da existência, né? O mundo é uma resposta ao mistério da existência. Então, as visões de Deus, aquilo que nós chamamos de ismos de Deus, nós temos vários. Podemos, então, pensar, eu enumerei aqui, nessas visões de Deus, o politeísmo, o monoteísmo, o teísmo, o deísmo, o panteísmo e o judaísmo. Vou falar um pouquinho sobre cada um, dado a sua importância. Nós sabemos que nas visões de Deus, a religião sabe muito pouco do que é ou quem é Deus, mesmo sendo sensível à sua presença e realidade. Ela não descreve o seu ser nos seus ensinamentos. Ela diz o que já é, e é muito. E que de toda forma é necessário como nós o experimentamos, como nós o percebemos, como nós o pensamos, o que ele representa e o significado para nós, num dado momento da história e da nossa cultura. Então essa visão de Deus ela vai variando ao longo da cultura, dos povos. E essa lista que eu mencionei aqui para vocês é esta evolução do entendimento de Deus, né? A metafísica é daquilo que fala das coisas que estão além do físico, ou também podemos chamar dos entes extrafísicos, vem então da fenomenologia espiritual de todos os tempos, mais do que uma concepção de Deus de algum povo. São as fenomenologias do transcendente, daquilo que é diáfano, das epifanias, é que trazem essa percepção desse algo mais, que está além dos sentidos e da matéria. E num segundo momento, então vai vir a leitura de tudo isso. As interpretações das culturas e dos povos dos fenômenos espirituais, né? E aí a questão de Deus, ela não se trata apenas do estudo de um ser sobrenatural. Não. Um ser a ser cultuado. Também não. Que deve ser obedecido, seguido, temido, como para alguns Deus deve ser um Deus de temor, apesar de haver um engano etimológico dessa palavra, pois temor significa, no sentido bíblico, temor é você no sentido de adoração, adorar a Deus e não temer por medo. Isso é um contexto humano que entra na conceituação espiritual, de adoração, de entendimento da divindade. Mas, além disso, do que é falado pelas religiões, é também uma cadeia explicativa de causas e efeitos, que se remonta até Deus. E é essa leitura dos efeitos para uma causa anterior, dessa causa para o efeito, uma causa anterior, nós remontamos até Deus, que é a causa primeira, o absoluto. Então,
Quando pensamos no nosso corpo que aqui está, e a causa desse corpo existem causas anteriores, e nas causas anteriores das moléculas e átomos existem causas anteriores, vamos remontando tudo isso até chegar a Deus. Ok? Das visões de Deus. Então eu vou ler aqui para vocês os ismos de Deus. O politeísmo. O que é o politeísmo? É a ideia de que existem vários deuses independentes que geralmente representam aspectos específicos da natureza, mas não são a própria natureza, e que geralmente se sucedem através de gerações. Essa era a visão comum na antiguidade. Era muito mais simples compreender o mundo como um mundo de vários deuses, um mundo politeísta, porque existiam muitas forças da natureza, dos quais nós divinizávamos e dávamos nomes. Quando a gente observa a mitologia grega, hindu e outras, é justamente esse esforço de compreender aquilo através de mitos e símbolos e figuras, aquilo que o homem percebe que está além da sua compreensão. É o politeísmo. Essa era, na época, então, um entendimento mais natural das coisas. Depois há o avanço. O avanço vem com o monoteísmo. A ideia de que existe um único Deus supremo sobre todas as criaturas, que é o princípio e fim de todas as coisas, que criou o universo estando separado dele. Aí quando a gente pensa na mitologia grega, quando a gente olha lá aqueles vários deuses, e aqueles deuses se degladiando uns com os outros, se houvesse vários deuses, provavelmente isso seria uma disputa de poder entre vários deuses pelo domínio da criação. Ou talvez nem tanto, mas pelo menos a diferença, né, de objetivos ou a diferença de desejos quanto a esta criação. Isso naturalmente geraria o conflito. Então a ideia de um Deus único que centraliza nele todo o objetivo do universo, ela é uma ideia mais avançada e difícil para a época. Sair do politeísmo para ir para o monoteísmo, como os judeus fizeram, os hebreus, né, judeus, é um passo grande. Moisés, então, como Deus único, ele vai ser esse que vai trazer essa ideia, que vai contribuir para o avanço do entendimento da nossa visão de Deus. E aí chegamos com Jesus, uma visão que nós chamamos de teísmo. O teísmo é qualquer ideia de que há um Deus supremo, um Deus que se relaciona diretamente com o seu universo. Então o teísmo, ele crê num Deus e que esse Deus não só criou o universo, mas ele também se relaciona com este universo. Então Jesus vai nos trazer informações sobre esse Deus como Deus, primeiro, é Espírito. É o Espírito que interage com a matéria. Vai nos falar também que Deus é amor. Então ele ama a sua criação, a obra que criou. Ele é Pai, então ele zela pela sua criação. Não é? E Deus também, aí nesse sentido de justiça, misericórdia, é aquele que estabelece leis para que a justiça e a misericórdia aconteçam na face da terra. Esses são os ensinamentos que Jesus nos trouxe a respeito de Deus. Tem a visão do teísmo, e a visão do teísmo é a ideia de que há um Deus, mas que esse não se relaciona diretamente com o nosso universo. Ele o criou e depois se afastou, eliminando a possibilidade de haver revelações divinas ou qualquer comunicação com essa divindade. Então, quando a gente pensa num Deus, esse Deus do deísmo é o Deus de Spinoza, por exemplo, ele cria o universo e lança as condições do mundo e lá coloca o ser humano, e daí em diante ele, pelo seu próprio esforço, ele vai conduzindo a história. Essa visão deísta, ela então coloca no homem a responsabilidade sobre todos os aspectos da existência. E aí há uma dificuldade, há um problema, porque
é pressupor que o homem tenha condições de administrar sua própria existência sem a ajuda espiritual, que vem da parte de Deus. Pode ser que não diretamente, mas através de espíritos prepostos, de anjos, devas, arcanjos, não importa o nome, que são então seres que seriam a ação de Deus no mundo. Então o deísmo tira tudo isso. E eu me pergunto, é a pergunta que eu faço a vocês: se o ser humano fosse colocado na Terra, como foi colocado lá no princípio, na bárbare, na selvageria, e Deus se retirasse, e o ser humano estivesse aqui por si só, será que teríamos chegado aonde chegamos? Ao estado de civilização? É um bom questionamento. Será? Ou é o amparo espiritual que tem nos conduzido até aqui e por isso somos uma civilização como a gente se conhece? A ação do homem e a ação divina acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que o cristão ele é teísta. Eu, particularmente, sou teísta com uma dose do teísmo por causa das leis. Eu entendo que o deísmo aí se encaixa nas leis divinas, nas leis materiais. Mas entendo, como Jesus falou, o Pai, a providência divina, que é essa que zela também para a gente. É uma combinação, para mim, das duas coisas, no meu entendimento. E temos o panteísmo, né? Eu listei aí o panteísmo a título de curiosidade, mas o panteísmo ele significa que pan, a palavra pan significa natureza. É a ideia de que tudo é Deus, né? Que todos os elementos, todas as coisas existentes são o próprio corpo de Deus e que retornam para Ele ao final do seu ciclo de existência. Esse é um dos grandes problemas do panteísmo, que é esse retorno a Deus. É como a gota que retorna ao oceano, que é Deus. E aí então a gente vai pensar na evolução, que é essa que vai proporcionando experiências para que a gente adquira cada vez mais uma individualidade melhor, para no final ela se perder em Deus, como um oceano, como uma gota no oceano. Aí então negando todo o processo evolutivo. Então isso para mim é um grande problema a ser respondido pelos panteístas, e que eu entendo que não haveria tanto esforço do universo para a individualização do ser, se para o final dessa cadeia nós fôssemos ser dissolvidos num todo, o que se configura no final reduzir-se a nada. Ok? Bom, e aí por último, deixei por último aqui propositadamente, a questão da visão de Deus dos judeus, do judaísmo. No início do Evangelho de João, Deus é aquele que não se pode dizer o nome, é aquele que é chamado de Logos, o que eu sou, eu que sou, né? Então são várias expressões para falar daquilo que não temos ainda condições de classificar, definir. Nos dias modernos nós vemos muito falar em Jeová, ou Javé, Jeová, Iavé. Na verdade, essas palavras Jeová, Javé e Iavé, elas são uma transliteração do original do judaísmo, que é impronunciável, que são as letras YHWH. E é considerado pelos judeus como impronunciável, porque Deus não pode ser concebido pela razão humana. É esse o entendimento. Então veja que de um entendimento complexo que a gente já viu, que existia no judaísmo, na Cabala, nós vamos ver então hoje, quando se fala em Jeová, uma simplificação no entendimento da divindade.
Porque as mentes que adotaram a defesa de Deus são pessoas simples, que aí então definem como um Deus pessoal, antropomórfico, um Deus zeloso, e esse Deus então, Jeová, ele é guerreiro, entre outros atributos humanos, e por aí vai. Eu pretendo fazer um vídeo dedicado somente a esse aspecto do Deus bíblico, e espero que mais para frente eu possa estar compartilhando com vocês. E aí sim é uma questão mais teológica, mais sensível, que eu pretendo trabalhar em um vídeo exclusivo para isso. Mas fica essa primeira ideia de que o esforço que eu estou fazendo, que os espiritualistas, é de retomar essa grandiosidade do entendimento de Deus. E eu acho que essa grandiosidade do entendimento de Deus, não só com relação a Deus, mas também com relação a Jesus Cristo. Pois também rebaixaram o entendimento de Jesus Cristo, daquilo que ele é e significa. Então há um esforço muito grande da gente retomar um entendimento melhor, mais evoluído, porque assim a humanidade necessita de entendimento cada vez mais complexo, mais aprofundado, né, mais verdadeiro, daquilo que ela aceita pela sua razão. Aí entra então a questão da fé raciocinada, que a gente busca aqui, tratando filosofia e espiritualidade. Ok? Então, depois desse tópico, né, visões de Deus, eu criei mais um tópico que chama início da criação. Então, nós vimos como é esse universo se afigurou como uma criação divina, nós vimos as diferentes visões de Deus, e agora como é que, ao início dessa criação, como é que é a participação de Deus nessa criação? O que nós temos? Né? Então, no primeiro momento, eu ilustrei aqui uma visão muito mais conhecida de todos, que é a do Big Bang, que é da explosão inicial, né? Então, o Big Bang ele é aquela situação onde, lá no início do universo, 14 bilhões de anos, nós tínhamos um ponto, vamos dizer assim, um ovo primordial, onde estavam concentradas todas as potencialidades do universo. E dali houve um colapso disso, houve a grande explosão, que se espalhou partículas, moléculas, elementos em todas as direções. Uma primeira pergunta que fica é: quem causou esse primeiro colapso, essa primeira explosão, né, do Big Bang? Quem é a causa disso? Outro questionamento é: quando essas partículas se espalharam e tomaram certo rumo, e elas tinham já ali leis, como é que essas leis foram se combinando uma com as outras, de forma a surgir o universo organizado como nós percebemos, com as suas diferentes estruturas? Porque quando a gente pensa em estruturas, nós estamos falando aqui de constelações, galáxias. De galáxias nós estamos falando de sistemas, e de sistemas nós vamos chegar a estrelas e planetas. E os planetas nós sabemos que são moradas, geradores de vida. A estrela favorece as condições para a geração de vida no planeta. Então tudo isso é uma complexidade que se arranja de tal forma que esse universo é um grande condomínio. É por isso que Jesus falou assim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. São muitos os condomínios de existência, no qual nós não percebemos, que estão além dos nossos sentidos, e muitos estão também na faixa da nossa frequência, né, da visão, da audição, dos nossos sentidos. Então essa é a complexidade que nos envolve, tanto no visível quanto no invisível. Ok? Quando a gente pensa então nesse Big Bang que se espalhou, e aí o mais extraordinário é tudo isso. É essa organização posterior no tempo, que formou tudo isso que existe.
e que a gente já viu aqui que há uma grande lei de causalidade, de ordem, de padrões, né? De surgimento da consciência e por aí vai. Esse é um maior milagre, né? Milagre no sentido original da palavra, que é admirável, né? De algo admirável. Isso realmente é admirável. Outro entendimento do início da criação é Logos, que esse aparece na Bíblia e é bastante usado. O Logos é a razão ordenadora. Então, no princípio era o Logos, no princípio era essa razão que colocou ordem. Então, há um entendimento entre as teologias de que o universo pode ter sido criado por Deus já partindo para um sistema organizado, mas também pode ter sido Deus organizando um caos pré-existente. Os orientais têm mais essa visão da organização de um caos pré-existente. Na Bíblia, lá na Gênesis, a gente vai encontrar algo parecido, também de Deus botando ordem nesse caos, aparente homogeneidade, ele vai criando estruturas como luzeiros, os luzeiros de cima, os de baixo, as estruturas, águas de cima, as águas de baixo, desculpe, os luzeiros, a estrutura terrestre, o firmamento, é isso que vai dando ordem, é o Logos universal. Bom, eu coloquei aqui também mais um item da criação, que eu acho importante falar, que é a questão do ser contingente e o ser necessário. Bom, isso mais para quem está afeito à filosofia. Ser contingente é o ser acidental, né? Aquele que poderia não ser, né? Poderia não existir, e considerando que existe e deve haver uma explicação. A sua existência depende de algo anterior. E esse algo anterior, remontando às causas contingentes, podemos chegar num ser necessário. Esse ser necessário, que é o último nessa cadeia de objetos contingentes, então eu sou um objeto contingente, né? A Terra é um objeto contingente, o que está em torno, mas isso vai remontando a um ser que é necessário, que ele tem existência por si mesmo, porque nós, a Terra e o Universo dependem da existência de algo para funcionar. Então, nosso funcionamento é aquilo que nós chamamos de funcionamento contingente, acidental. Agora, quando se fala de Deus, ele seria o ser necessário, aquele que é o primeiro dessa cadeia, né? Porque se Deus fosse contingente, também dependesse de algo que o criasse antes, e aí é aquela pergunta típica, né, que a gente encontra das crianças, né, dos nossos jovens. Mas se Deus criou o universo, quem criou Deus? Então, para nós, Deus é o absoluto. Ele é o incriado, pois ele é esse ser necessário. Porque se tivéssemos que falar que Deus é uma criação e descobrir quem criou Deus, nós chegaríamos a um outro Deus. Ao definir esse outro Deus, a pergunta retorna: mas e esse Deus também, por quem foi criado? Isso, então, formaria uma cadeia explicativa infinita, né? Então, o último ser da cadeia, ele tem que ser autoexplicativo. Ele não pode prosseguir infinitamente. Por isso, a necessidade de uma causa primeira e que transcende esse universo contingente que nos rodeia. Então, Deus é o ser absoluto, incriado, e o ser necessário, responsável pelo universo contingente acidental que nos cerca. Ok? Por último, que faz parte da criação, desse início, é o devir, ou o eterno vir a ser. O eterno vir a ser é uma questão da filosofia, esse devir. Então, o que virá, o que é o eterno recomeçar, a transformação. Quem falou sobre isso foi Heráclito. Heráclito é bastante
conhecido, né? Ele fala que a mudança é universal, pois em sua época, na época de Heráclito, não estava bem claro o que é sensível do inteligível, quer dizer, do que é material e do espiritual. Quando Heráclito está falando, ele está falando do material. E o material é o eterno vir a ser. O inteligível, o espírito, é esse que é constante. Ok? Que aprende no mundo das formas, desse mundo de mudanças e transformações. Então ele tem aquele famoso exemplo dele, que ele diz assim, ó, que é a metáfora de Heráclito, né? Ele diz assim: para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas pelas quais eles correm, dispersam-se e juntam-se, vêm e para longe fluem, aproximam-se e afastam. E quando entramos novamente no rio, nunca é o mesmo rio. A figura que quando a gente molha os pés no rio, ele é um, porque ele está fluindo. Quando saímos e põe o pé novamente, esse rio já é outro. E se a gente for ampliar isso, até mesmo nós já não somos o mesmo, porque já houve uma mudança nas moléculas, nas células do nosso corpo. Então tudo é uma eterna transformação. É importante esse conceito a respeito da criação, porque muitos olham o mundo ao nosso redor, a Terra, por exemplo, e entendem como um projeto de Deus acabado. Não. Esse aqui é um mundo contingente, que também é o eterno vir a ser. Ele faz parte desse devir. Ele ainda não é a realidade última de Deus. Ok? A espiritualidade nos dá informações de que há muitos mundos, e que esse mundo é ainda um mundo bastante, ainda no começo desse processo. Que o vir a ser dele, a mais além, é um mundo muito diferente e melhor do que esse. E há outros mundos com realidades diferentes dessa. Esse é o entendimento espiritualista. Então, não se deve procurar ou ter pretensões de explicações absolutas que deem conta da divindade quando a gente fala de um mundo material que é perecível, que se transforma o tempo todo. Eu costumo sempre dar esse exemplo, né? A gente tem o universo, a realidade, como uma moeda. E essa moeda tem duas faces. A primeira é a material, que a gente se enxerga, mas ela não consegue dar conta do todo. Então é preciso conhecer o lado espiritual. E aí a gente tem uma visão do todo. Então a Terra por si só, os elementos materiais e a transformação que nos acomete, ainda é uma parte, uma meia-verdade. Ok? Bom, aqui eu encerro aqui o início da criação, que seria aqui o 6º tópico que eu enumerei. Aqui no 7º tópico, eu coloquei evolução ou lei do progresso. Essa evolução ou lei do progresso, ela tem algumas características. Que uma delas eu coloquei aqui, que é o processo criativo, né? O processo criativo é necessário para a evolução dos seres, né? Se houvesse um estado definitivo dos seres biológicos e não houvesse o ciclo de crescimento, maturidade e morte, não haveria espaço para o processo criativo. Isso é o que nós colocamos, que a lei de evolução depende também da lei de destruição. A lei de destruição da matéria é essa. Ela vem, se forma, se desfaz. E ao se desfazer, ela dá espaço para um processo criativo que vai subir um novo ciclo de nascimento, maturidade e morte, e assim ciclicamente, infinitamente. Ok? Até chegar a condições ideais. E aí até a dificuldade, se há essas condições ideais, né? Se não é uma eterna transformação e renovação. Ok? Mas isso é necessário para a evolução,
porque é essa característica que dá para a vida capaz de, nos dá a capacidade de surgir algo novo, né? Pela sucessão de gerações, o processo criativo. E isso também em evolução, a gente fala que entre o intervalo de evolução de uma espécie para outra, há muitos casos um salto, que é esse processo criativo, né, da natureza. Ela é geradora de diversidade, né? Essa evolução, lei do progresso, ela nos mostra uma engenhosidade das formas, tanto inanimadas quanto animadas. Há uma diversidade imensa, né? E essa diversidade se apresenta aos nossos olhos. É uma engenhosidade tal, uma série de recursos, uma previdência através dos instintos, né? Do mimetismo, inúmeras outras coisas, que nos apontam que essa diversidade ela é uma série de estratégias da natureza para a sobrevivência, né? Para o aperfeiçoamento da vida sobre a Terra e nos outros planetas. Ok? Há também, nesse processo evolutivo, o caos, que é essa desordem necessária. Então, o caos é um assunto bastante interessante, que mereceria também um vídeo, mas eu vou aqui falar um pouco rapidamente, porque essa é uma das questões que mais o pessoal cobra, né? A gente fala de evolução, de leis, padrões, e sempre vem alguém e coloca a questão do caos. Ah, mas existe o caos. Sim, existe o caos. Não há que se negar que o caos faz parte do processo evolutivo. O caos é também essa desordem necessária. Agora, quando a gente pensa no caos como ordem, desordem necessária, ela só se resolve no nível superior de ordem, mediante a ação de uma inteligência superior, ao qual os matemáticos agora, quando eles falam do caos, eles dizem que as coisas se tornam caóticas até um certo ponto, depois elas tendem a retornar a uma posição, a um estado de equilíbrio. E aí então, esse fator que faz com que o caos tenda ao equilíbrio no final, é chamado de atrator estranho. A palavra é essa mesmo, atrator estranho. Tá? Pode pesquisar no Google aí, vocês vão achar informações. Mas eu trouxe aqui para vocês, olha só, aqui, tá? Esse atrator estranho, ele não é explicado pelas leis determinísticas, né? E nós entendemos que Deus interfere no caos, reordenando a evolução, quando necessário, para preservar a integridade do processo criativo, né? Então Deus, ele tem suas leis, seu motor próprio, a natureza tem, mas Deus pontua ações de corretivas, quando necessárias, para que o sistema como um todo não seja prejudicado. Olha só como é que surgiu essa figura do atrator estranho. Vou ler aqui para vocês, tá? Aqui, ó, o matemático e meteorologista Edward Lorenz descobriu um formato misterioso, mais tarde denominado de atrator estranho, que iluminava a caótica imprevisibilidade do tempo que se faz na Terra. Então, como matemático e meteorologista, ele se preocupava com a ordem caótica das tempestades. E ele fez padrões matemáticos, equações, para definir essa desordem. Mas aí revelou-se esse atrator, né, que iluminava esse caos todo. Esse atrator estranho revelava padrões inesperados. E é sinônimo de desordem e previsibilidade, mas ainda assim significa um novo tipo de ordem no tumulto dos fenômenos. Então, caos e ordem interagindo uns sobre os outros. Ok? O que os matemáticos querem então prever, dado essa figura e esse entendimento novo? O que as pessoas pensam que é acaso, mas na realidade é um fenômeno que pode ser representado por equações. E alguns pesquisadores já conseguiram chegar a algumas equações capazes de simular o resultado de sistemas como esses. Ainda assim, a maior parte desses cálculos prevê um mínimo de constância dentro do sistema,
que normalmente não ocorre na natureza. Os cálculos envolvendo a teoria do caos são utilizados para descrever e entender fenômenos meteorológicos, crescimento de populações, variações no mercado financeiro, movimentos de placas tectônicas, entre outros. E uma das mais conhecidas bases da teoria é o chamado efeito borboleta, que foi teorizado pelo matemático Edward Lorenz. O efeito borboleta, acho que a gente já viu em filmes, né? Tem vários filmes brincando com isso, né? Que a batida da asa de uma borboleta pode provocar um tufão do outro lado do mundo. Quer dizer, um efeito pequeno aqui causa grandes estragos na outra ponta, porque está tudo interligado. Ok? Então fica aí uma breve leitura e uma instigação para vocês pesquisarem esse tema, que eu considero bastante importante. Bom, então eu tratei aqui então da evolução à lei do progresso, né? Processo criativo, diversidade, causa e ator estranho. E agora então vou entrar numa parte que eu gosto bastante, que é falar de Deus através dos filósofos. Então vamos ver Deus na filosofia.